aí, pessoal, bora pro último conteúdo aqui do Highlights, é o terceiro ingrediente que completa a cola do Talent Flywheel. A gente vai falar de liderança, que aí é um gap, como eu falei no conteúdo anterior, que a gente está esquecendo. A gente está falando muito de mão de obra qualificada, de conhecimento técnico, mas quem vai liderar as nossas empresas daqui para frente nos próximos anos? Estamos preparando essas pessoas ou estamos negligenciando isso? Porque por melhor que seu produto seja, melhor que seja o seu serviço, se não tiver ninguém para liderar isso, não vai funcionar. E para isso eu trouxe 4 convidados. Essa mesa tá cheia agora, gente. Então, cheio de gente aqui. Então, o Peter Horn, que é People Experience Director da Unilever, um nome chique, é o gourmet aí, ó. A Ana Carol Furtado, que é Head de People da Oasis. Daniel Arouca, Senior HR Director, ó, da Colgate-Palmolive. E o Rafael Carrani, que é o CMO da Solids. Então, misturamos várias áreas, bem como eu gosto aqui, para entender o que está acontecendo quando a gente fala de liderança. Então, pessoal, é um prazer ter vocês aqui para colocar o terceiro ingrediente aí nessa cola para a gente continuar esse papo do RH Summit. O prazer é nosso, Léo. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Super legal estar aqui de novo, só com feras aqui falando sobre esse assunto. Então vamos lá. A gente está falando muito de futuro do trabalho, mas eu gosto de puxar a provocação do presente do trabalho. A gente esquece que o futuro vai ser preparado agora. Então, estou viajando com inovação lá para o futuro, que eu preciso pensar daqui 5 anos. Mas e o agora? Como que a gente consegue atrair, desenvolver, engajar bons talentos para que a gente tenha esse ciclo de sucessão? E eu vou começar... Ladies first, então, primeira Ana, como que a gente constrói esse presente do trabalho para que a gente chegue no futuro? Bom, eu acredito que, primeiro, assumindo que a gente vive uma grande crise, para mim é uma grande crise estruturada de liderança, e eu acho que o RH acaba reforçando essa crise porque a gente não entra na foto e a gente acaba tratando os líderes muito como cliente. Então, se a gente trata o líder como cliente, o cliente tem sempre razão e eu preciso servir esse cliente. Eu acho que o primeiro ponto já que eu estou falando para um público de RH, é chamar a gente para entrar no centro da estratégia, não tratar mais o líder como cliente e começar a cobrar ele e começar a orientar ele como um parceiro de negócio. Então, acho que para a gente começar esse futuro, né, construir o futuro, mas começando agora, eu acho que um primeiro passo é parar de tratar o líder como um cliente. Gosto da provocação, gente. Vamos lá. E aí, Carrani, como é que tá sendo na Solids aí? Não, eu concordo, a gente fala muito na Solids, tratar adulto como adulto. Né, a gente esquece, a gente acostumou talvez colaboradores como um todo, inclusive os líderes, né, e tratar como adulto, né, essas responsabilidades. Acredito também que na Solids a gente fala muito sobre liderança, por exemplo, eu acho que isso também é o presente. Eu acho que teve uma época em que colaboradores em geral eram atraídos por marcas, né, que ainda mas hoje as marcas também são pessoas, e os líderes têm esse papel. Né, de como o líder se comporta, como o líder está na trincheira, como aquele líder não está sentado só na cadeira dele delegando, delargando em alguns casos, mas também está entregando e botando a mão na massa. Então, acho que cada vez mais temos que cobrar líderes técnicos e líderes que também saibam, né, entregar resultado e estar ali na trincheira, como a gente gosta de falar, junto com o seu time. Agora vamos para as fábricas, né? Que a gente tem Colgate-Palmolive, tem Unilever aí, que tem o público que está misto entre corporativo e o pessoal que está na linha de frente ali na fábrica. Vou começar por você, Dani. Como que eu preparo esse presente para chegar no futuro do trabalho quando eu falo de liderança mesmo? Então, Léo, mais do que os colegas comentaram aqui, a gente tem uma responsabilidade. Se a gente olha aquele RH mais antigo, até se a gente pode colocar a pandemia como um ponto de partida, eu acho que dependia muito do RH, né? Aquela coisa do RH, se, poxa, o RH tem responsabilidade X, Y, Z. Eu acho que seja na fábrica ou no ambiente de campo, no ambiente administrativo, eu acho que o RH, ele ganhou um protagonismo, acho que muito merecido aí pelas suas ações, sentado à direita nas principais mesas de decisão, que o RH, ele tem que moldar esse comportamento. Acho que como o Rafael colocou aqui de dar o exemplo, que esse exemplo vem de cima, eu acho que eu enxergo o RH, assim como nas outras iniciativas estratégicas, como um grande veículo
por direcionar e mostrar o que o líder tem que fazer. Antes era tudo delegado para RH. Não, poxa, isso é responsabilidade do RH. Hoje o RH, nessa parceria e nessa parte mais estratégica, ele tem que mostrar o caminho e por letramentos, treinamentos, programas de conscientização, fazer com que os líderes acreditem naquilo que está sendo implementado e fazendo ações específicas para agregar valor. Então, assim, é um caminho que às vezes pode não ser tão rápido, mas é o necessário, é aquela coisa, né? Faça o que é certo, né? Não necessariamente o que é fácil, mas nesse caminho, às vezes, tem que ter uma resiliência, o RH entregando a mensagem e criando mecanismos, KPIs, para assegurar que objetivos sejam cumpridos. Que o exemplo, eu acho que arrasta, né? Às vezes palavras, às vezes talvez não sejam, mas o exemplo vindo de cima, o exemplo que o RH conseguindo permear esses objetivos, acho que é o caminho certo a ser feito. Vou pinçar um pedaço da sua fala, que é comunicar o que está fazendo. Que a gente fala, vai demorar X tempo. Porque muitas vezes, não, a gente está fazendo, tá, mas quanto tempo isso demora? Como é que é o processo? Explica, puxando do conteúdo anterior, de comunicar o que estamos fazendo. Sim. Porque cada um entende uma coisa. De RH e marketing, todo mundo entende um pouco, né? Todo mundo adora dar pitaco e acha que sabe como fazer. Mas a gente explicar, muitas vezes, vai facilitar o nosso trabalho. E na Unilever, como que tem sido isso? Olha, é um trabalho constante de desenvolvimento, né? Talvez eu dar um passo antes, que comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende, né? Então, acho que é o primeiro passo. Tanto o RH quanto o líder precisam estar atentos com o seu desenvolvimento, né? Eu acredito muito que nesse desenvolvimento contínuo, né? Você não constrói o futuro se você não começar a construir o hoje, a viver o presente, né? Eu acredito muito forte que essa liderança, ou a liderança do século XXI, como o Daniel colocou, é uma liderança que está mudando, ela está em constante transformação. E aí eu acredito também que existem 3 questões que são muito fortes, né, inerentes a um líder e que a área de RH precisa ajudar. A primeira coisa, a área de recursos humanos precisa conhecer planejamento estratégico. Qual que é a estratégia, para onde essa empresa vai? Que tipo de liderança essa empresa precisará ter no futuro? E aí sim, no presente eu preciso contratar certo, eu preciso desenvolver corretamente essa liderança, e eu preciso ter uma liderança, eu acredito que algumas características que essa liderança tem que ter uma liderança muito adaptativa. Eu bato muito nessa tecla, né? Que a liderança é adaptativa. Eu preciso ter times que são muitas vezes multiculturais, pessoas com estilos, características diferentes, ou seja, traz a diversidade para o seu ambiente. Este líder tem que ter uma característica, Léo, muito forte, que eu acredito muito numa liderança muito altruísta. O líder do futuro tem que ser essa pessoa que realmente vai querer desenvolver outras pessoas, ou seja, outros líderes para o futuro, né? Além disso, precisa ter inteligência emocional, precisa entregar resultado, porque você pode ser um líder excelente, né? Eu brinco, né? Até fofo, mas se você não entregar resultados, como é que a sua liderança ela vem daquilo que você entrega para o negócio. Então, para isso, eu preciso preparar o líder todos os dias para esse futuro, porque amanhã já é o futuro, né? Daqui a um mês já é o futuro. Se esse líder não estiver bem preparado, ele não entrega resultado, ele não engaja as pessoas, ele não inspira, e é isso que a gente precisa nas organizações, pessoas que estejam engajadas, inspiradas e saibam o que precisa ser feito, ou seja, que resultado precisa ter entregue, quando e como, com comportamentos adequados, com conhecimento adequado. Acho que você traz o ponto de preparar esse líder, que é muito claro. Acho que a gente tem um gap muito de... A gente vem de uma geração que cresceu, assumiu postura de liderança, posições de liderança muito, porque era o único jeito de ganhar mais. Vamos lá. Exatamente. A gente não tinha questão de carreiras horizontais ou de especialista. Basicamente, você quer ganhar mais, você vai assumir uma posição de liderança. Então, analista, supervisor, gerente ia subindo, muito mais motivado por uma questão financeira do que pelo próprio desejo. E aí a gente está aí com uma liderança como está hoje, que a gente vê aí o burnout, as doenças mentais vindo com muita força, e o contraponto disso é uma geração que não quer mais ser líder porque viu a gente surtando. Então, a gente tem, acho que, 2 papéis, acho que de acalmar essa liderança nesse primeiro momento para que a gente consiga desenvolver o desejo de ser líder.
nessa próxima geração. E por isso a inteligência emocional é muito forte. Isso. A gente precisa preparar essa liderança ou os futuros líderes e os atuais para esse ambiente de mais pressão, de entrega de resultados, né? Porque vai demandar das pessoas muito. A gente não quer que as pessoas adoeçam no trabalho. Pelo contrário, as pessoas cada vez mais querem ser felizes também no trabalho. Você não tem mais duas vidas. Tem gente que falava no passado, eu separo a vida pessoal da vida profissional. Isso é balela, a gente tem uma vida só e a gente está aqui para ser feliz. Passou da catraca, desliga o botãozinho. Exato, a ter um trabalho que inspira, que engaja, que eu consiga a minha autorrealização. Para isso, eu preciso também ter saúde. Eu não posso ter burnout, eu não deveria estar discutindo sobre isso. Eu gosto muito do conceito que a Isa traz de produtividade sustentável, a Isa Camargo. Que é você ser produtivo de forma sustentável, que aí não é você excedendo o seu limite e conseguindo navegar com vida pessoal e profissional de forma saudável. Mas vai lá, Dani. Não, esse tema, acho que o Peter trouxe, acho que merecia 3 horas aqui tranquilamente de saúde, que acho que é um tema fascinante para nós de RH e acho que está conectado com liderança. E uma coisa interessante que a gente tem que ressaltar no perfil de líder é que eu acho que os empregadores hoje, né, eles têm uma responsabilidade em construir um ambiente, como a gente fala de segurança psicológica, de um ambiente que preze pelo bem-estar, as famosas regras de ouro. Na Colgate a gente implementou alguns, seja para a fábrica ou para o administrativo, quais são as regras de ouro. Mas o que a gente tem também que desenvolver é um papel do colaborador, ou seja, ao mesmo tempo que a empresa tem uma responsabilidade, o colaborador deve ter uma ciência que ele tem também uma responsabilidade de alcançar esse equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Eu acho que empresas e os RHs que conseguem atingir esse equilíbrio na cabeça e na mentalidade, acho que progride mais e tem uma chance de ter um ambiente mais inclusivo, mais próspero aí também de segurança psicológica. Então esse é o meio a meio. Empresas com suas responsabilidades, com suas iniciativas, mas ao mesmo tempo tem que ter a conscientização pessoal, qual que é o meu balanço, o que me faz bem, como que eu posso atingir esse equilíbrio. E não é... Não, falar que só tem um conceito, né, que tem mudado. A gente falou por muito tempo work-life balance, né, quem tá em casa ouve. É muito difícil ter esse equilíbrio perfeito, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas pessoal. Né, esse de verdade é uma utopia para muita gente, principalmente se você quer ter cargos de liderança, quer crescer, tem aquele o extra. Ninguém tá falando aqui de trabalhar de madrugada, final de semana, não é esse ponto. Mas esse equilíbrio perfeito do 888, ele não é real na maioria dos casos, né? Principalmente numa carreira. E aí tem um conceito que vem crescendo lá fora, que não é o work-life balance, é o work-life wellness, que é o bem-estar da relação dos dois. Que é isso que importa, né? Não é o equilíbrio perfeito, mas é você ter bem-estar com esses dois, com essa relação de trabalho e né, vida pessoal e profissional. E tem um livro, tem uma série, eu gosto de trazer alguma série, quem gosta de assistir, que a gente falou, Ruptura. Maravilhoso. Que eu acho que a gente tá falando disso, que é uma pessoa que tenta separar a vida do trabalho da vida pessoal, né? Automaticamente ele consegue, né? Tem uma tecnologia que separa. Eu acho que é só para quem tá em casa e tá querendo procurar uma série, é interessante assistir. E eu acho que é interessante que você traz um ponto que, assim, eu acho que a empresa ela tem que dar as ferramentas do bem-estar, do wellness. Mas aquilo que é bem-estar para mim pode ser diferente para você, para o Daniel, para ela, enfim, para o Léo, enfim. A gente precisa falar assim, isto é importante. Agora, o que é bem-estar, cada um de nós temos que mostrar as ferramentas e cada um definir o momento, né? Essa lógica do 888, também concordo com você, não existe, né? O momento que você, quantidade de sono, hora de alimento, é você que decide. A empresa não vai poder fazer isso por você. O que a empresa tem que fazer por você é garantir, por exemplo, os seus momentos de desconexão, os seus momentos de descanso, né, para você não ficar conectado 24 horas por dia, porque hoje as tecnologias fazem isso também. O líder também precisa dar exemplo, né, do momento que ele vai estar conectado, quanto tempo ele vai estar conectado, etc. Então, essa liderança do futuro, eu falo, ele precisa ter inteligência emocional para isso, ele precisa ter uma liderança adaptativa e, principalmente, trabalhar em culturas ou em ambientes diferentes, né? Por exemplo, talvez o sucesso de um líder na Unilever não vai ser um sucesso de um líder na Colgate, porque eu preciso entender a cultura, eu preciso entender como as relações se dão, quais são as políticas. Isso é tudo importante para esse novo líder, né? E até um líder que sai da Unilever do Brasil
e vai trabalhar em outros países do mundo, existem diferenças culturais que impactam nessa liderança. Então, esse líder ele tem que estar muito antenado com o que está passando ao redor dele e se adaptando a isso, né? Então, tem um livro que eu adoro que fala de liderança adaptativa, que mostra isso. Você tem que se adaptar a pessoas também que trabalham com você, para você ter essa liderança que vai inspirando e vai puxando as pessoas, como também essa liderança multicultural em diferentes empresas, em diferentes países, etc. Mas eu vou fazer só, desculpa que a gente até é uma provocação um pouco prática, né? Eu entendo assim que a inteligência emocional é a base de qualquer profissional para se manter minimamente são, né? Porque completamente são, eu queria que alguém viesse aqui se apresentasse, assim, é o mínimo, a gente já está no nível de discutir o mínimo. Mas assim, trazendo um pouco para o plano mais concreto, assim, eu acho que a gente tomar cuidado com as armadilhas que as próprias empresas criam, que eu acho que é aí que começa a morar a complexidade. Porque nós, como RH, vamos lá e falar, olha, você tem que ter um equilíbrio, um bem-estar, enfim, a gente tem todo esse discurso, mas no dia a dia é celular ligado 24 horas por dia, WhatsApp ou Discord, ou enfim, sei lá qual que é o chat que a empresa tem. Muitas empresas têm lá um valor na cultura chamado coração de dono, que eu não sei, que ainda é muito comum, ou algo repaginado, mas com essa mesma Dor de dono. Dor de dono, com essa mesma mensagem. Dor de dono e salário de estagiário. Exatamente. Aí eu vou fazer avaliação de desempenho e tem lá o coração de dono, dor de dono, vestir a camisa da empresa, que também a galera ama colocar ou repaginar, mas com essa mesma mensagem. E aí eu vou avaliar a pessoa e falar, mas essa pessoa não se dedica tanto, essa pessoa não está tão presente, não é fácil, principalmente quem tem ambientes híbridos ou remoto, essa necessidade e a presença ainda é muito cobrada. Então, assim, como RH aqui, eu acho que fica um pouquinho da gente pôr um pezinho na realidade e focar mais no que a gente pratica e tentar ajustar isso e menos no que a gente discursa, porque assim, o nosso discurso, galera, perfeito. A gente nem teria problema se a gente escutasse o nosso discurso. Eu tô colocando o meu também, tá? Não tô querendo... É uma crítica que eu me faço todos os dias, sabe? Como que eu vou aliar a minha prática ao meu discurso e como cada vez isso vai ser realmente para um bem-estar. Mas o RH, acho que tem um bom ponto. Um RH, do meu ponto de vista, que tem voz na mesa de discussão, que tem espaço, né, para liderança e que influencia, começa a trazer pontos como esse. Porque talvez o Brasil vai evoluir nas suas práticas, nas suas legislações, mas a gente começa a perceber países como Espanha, Austrália, etc. Recentemente eu vi um artigo até na Fundação Dom Cabral que mostra que as legislações em muitos países estão evoluindo para esse direito à desconexão. E se a gente não começar a trabalhar, quando isso começar a ser discutido aqui no Brasil, muita empresa vai ser, mas não pode? As pessoas hoje printam coisas e entram na justiça do trabalho. E um país tão judicializado como o nosso, a gente tem que estar atento a esse tipo de coisa. Esse, para mim, é o RH que vai fazer diferença. Ele vai estar conectado com o que acontece hoje, com os riscos que a empresa está exposto e o que pode acontecer no futuro. Cabe o alerta para a liderança. E aí a provocação que me traz essas falas de vocês, será que eu estou confundindo engajamento com disponibilidade irrestrita? Exato. Maravilhoso. Será que é isso que eu estou avaliando? Como a gente viu algumas semanas atrás, uma pessoa foi desqualificada de um processo seletivo porque não respondeu o recrutador em 15 minutos. Eu vi essa também. Tá, então, será que a gente está confundindo as coisas? Será que toda hora a pessoa tem que estar disponível? A hora que vamos lá, estou cobrando, vamos puxando bem aqui. Tenho programas de saúde mental, de saúde para a pessoa ir para academia, e a pessoa está lá trabalhando 15 horas por dia. Ela vai usar isso? Então, eu estou passando pano para um problema que eu não vou resolver. E é nisso que a gente tem que centrar no agora. Que as pessoas doentes vão se afastar, vou ter líderes doentes e líderes doentes adoecem pessoas. Porque, primeiro, eles não têm consciência do que eles do que está acontecendo com eles. E se um colaborador for pedir ajuda, automaticamente vai ser taxado como fraco. O próximo da lista, muitas vezes, a ser desligado no processo de substituição e tudo mais. Então, o cuidado com esses líderes, acho que entra na pauta que seria a próxima pergunta, de as dificuldades de desenvolver novos líderes agora passam por tudo isso. E qual a capacidade que um líder... eu sempre trago esse exemplo
quando eu falo de liderança, eu já tive 57 pessoas abaixo de mim. E eu não desejo isso para ninguém. Nem eu. Que horror. Você acha que eu conseguia dar feedback? Não. Você conversar com as... Não, gente. Basicamente, foram 3 meses apagando incêndio. E aí eu me senti um péssimo líder, porque não conseguia atender as pessoas. Automaticamente isso vai minando todo o meu senso de liderança, e para aquelas pessoas, claramente, eu não fui um bom líder. Então, acho que a gente olhar, e dentro de cada um de vocês hoje, de cada empresa, qual que é a principal dificuldade de ter a sucessão, de a próxima pessoa até mesmo na sua cadeira. Você está preparando a pessoa da sua cadeira para você assumir um cargo acima, subir um degrau? Está sendo preparado ou você está deixando, quando der tempo eu vou fazer? Como é que está sendo isso? E eu vou começar pela ponta da mesa aí, Boa. Dani. Não, e antes de responder a sua pergunta, eu queria só fazer uma colocação que você comentou. Eu acho que, além quando a gente fala de programas de bem-estar, iniciativas, não é, o problema principal talvez não seja a falta de iniciativas, mas seja a falta de conexão entre o que a empresa está pregando e o que está sendo realizado. Como o exemplo que você falou, trabalhar 15 horas por dia, alguma coisa, se você tem as suas regras de ouro... Vai querer fazer terapia, vai querer ir para academia? Exatamente. Então eu acho que isso é até pior, porque tem o famoso walk the talk, né? Você não está exercendo aquilo que você está comunicando, né? Então esse é um problema, talvez, do que a falta de iniciativas, a falta de coesão, a falta do mesmo discurso dentro da empresa pode ser um problema. E o principal desafio hoje, inclusive no RH Summit, fazer uma propaganda aqui, para mim esses summits sempre são muito bacanas, que você sempre aprende alguma coisa nova. E num dos painéis, me fez pensar bastante e refletir. Um RH forte pode fazer uma liderança fraca. Isso, às vezes, se o RH é muito forte e não tem o tom de você, às vezes, saber delegar, saber como implementar, criar programas de sensibilização. Então, não é que a gente não tem que ter um RH forte, a gente tem que ter um RH forte, mas sabendo como as pitadas de quando delegar, quando trabalhar com os líderes, porque senão o RH acaba fazendo tudo. Some a parte de desenvolvimento, você acaba fazendo coisas que talvez o líder pode fazer, assumir um papel e vestir uma roupa que, às vezes, essa roupa não necessariamente tem que ser do RH. Então isso, para mim, é uma das principais dificuldades, que o RH ele tem que ser forte, ele tem que ter os seus programas de sucessão, os seus programas de desenvolvimento de talentos, mas também saber o momento de exercer essa parceria de negócio, de fazer com que o líder tenha o seu papel no desenvolvimento, seja no desenvolvimento de programas de mentoria, fazer com que o líder, como a Ana falou aqui, os programas de feedback, como fazer de uma forma eficaz, programas de 360. Então, para mim, esse é o grande momento de reflexão que a gente tem que saber muito bem. A nossa parte de engajar a organização, engajar os líderes por meio das ferramentas aqui de RH, mas, ao mesmo tempo, poxa, até onde aqui o RH vai, daqui para frente, essa é a parte do líder exercer a sua responsabilidade com as ferramentas que a companhia disponibiliza e por aí vai. Vou puxar aqui só para ferramentas, gente, quando a gente fala é conhecimento, tá? Não é para você sair contratando 50 mil plataformas para botar... Exatamente. Só com a sorte você resolve, só. Eu sabia que... Uma completa de verdade, entendeu? Tem tudo. Mas que você entenda a necessidade de uma plataforma. Mas eu puxo muito do conhecimento que às vezes está faltando. A gente quer comprar tudo pronto. A gente quer que o ChatGPT faça tudo. Exato, gente. Então, vamos lá. Voltar no ponto da ferramenta de dar conhecimento para esse líder. Até para ele usar uma plataforma, para ele saber o poder de feedback dele, do desenvolvimento, quais são os gaps que ele precisa. Então, só para fazer o parêntese de ferramenta conhecimento, não ferramenta tecnologia. Mas eu gostei muito, assim, eu amei a sua provocação do RH forte faz líderes fracos. Eu entendo isso porque eu acho que a gente ainda está muito nesse lugar que, vou voltar lá na minha frase inicial, de que o RH, ele tem que servir o líder. E ao servir o líder, a gente tem muitos processos e a gente tem um tesão enorme nos nossos processos, nos nossos PPTs, a gente acaba esquecendo de que os líderes são seres adultos, assim eu espero, por favor, né? E são seres autônomos e autodirigidos. A gente precisa muito investir mais em uma cultura de aprendizagem, onde os líderes são perfeitamente capazes de construir o seu conhecimento, de construir e adaptar o seu estilo de liderança, porque eu sou do time do Harari, que a flexibilidade é o mais importante das nossas capabilities que a gente precisa, é a flexibilidade. Então, se você tem um líder, um RH que provê uma cultura e um ambiente de aprendizado,
e tem líderes que são considerados adultos e autodirigidos, eu acho que funciona muito mais do que a gente ter paixão para nossa trilha de liderança, para o nosso leadership manager, ou o nome gourmet que você quiser dar. ou o nome que você... E assim, o RH se apaixonar um pouco menos pelos processos, um pouco menos em ser muito forte e ter uma paixão muito maior em construir parcerias em ambientes de aprendizagem. Porque aí eu acho que a coisa flui e flui de forma muito mais tranquila e a parceria, quando ela é boa, quando ela é forte, e a gente tem seres humanos flexíveis, adaptados e pensantes, a gente consegue chegar do outro lado de maneira muito mais madura. Aí eu não preciso ser um RH forte, eu preciso ser um parceiro muito estratégico e um parceiro muito colocado, porque um parceiro que fica cobrando, que fica tendo que ter uma BP, que pede para cumprir os prazos, para preencher o PDI numa plataforma que ninguém nunca vai ler e vai acompanhar muito mal feito, sabe? Cara, a gente automaticamente constrói líderes fracos. Eu amei, viu? Vou levar pra vida. Não, e a liderança fica mais uma adora que a vez- gente assuma. Lógico, é muito mais confortável, gente. Alguém se quiser vir resolver meus problemas, fique à vontade. Porque daí eu só cuido do resultado. E a gente, como RH, fica cego, achando que isso é o máximo arrasando, da tô nossa arrasando. parceria, sabe? Todo É mundo verdade. depende do RH. Porque o feedback do líder vai ser bom nesse caso. Ele vai falar que o Exato. RH tá arrasando, tá muito bem, o RH super. Claro, tá fazendo meu trabalho. Mas tem até um estudo, né, que a gente fez um panorama da Solids esse ano, que fala que 90,5% dos colaboradores, dos trabalhadores do Brasil, falam que a responsabilidade de treinar e desenvolver não é só do RH, é do seu do líder. Então já é reconhecido. E acho que você falou, o RH ele não tem papel de ser responsável, ele é um catalisador. Eu gosto de usar essa palavra. Ele ajuda a catalisar, né, processos e gestão de pessoas na empresa, porque ele sozinho é impossível. Como é que você pega uma estrutura de RH, né, que, sei lá, vai ter 15, 20 funcionários para cada 1.000 colaboradores, como é que vai funcionar? Como é que ele vai ajudar? Então, o líder, ele ajuda a disseminar o conhecimento do RH para as lideranças. Eu acho que tem 2 pontos. Um ponto que foi muito bem colocado, do RH prover as ferramentas, mas não só prover a ferramenta, educar, porque não adianta você dar o carro e não ensinar a dirigir. Eu sempre falo isso, eu dei a avaliação de desempenho. O que eu faço com isso? Como é que eu uso isso? Como é que é o feedback? E tem um lado do RH estratégico, que a gente fala muito, que o Petri falou muito bem, que é, quando tem um planejamento estratégico de cada área, e para mim aqui o business partner tem um papel fundamental, como é que ele está sentando no momento de planejamento para falar de pessoas também? Eu tenho que atingir X resultado esse ano em marketing. Como é que as pessoas entram aí? O que precisa desenvolver nessa liderança para acontecer isso? Então, acho que o RH tem um papel, nem gosto de falar para servir, ele é um parceiro, né? Tem que sentar à mesa da decisão estratégica e provocar, e eu acho que tem esse papel de provocação. E também de escalar os problemas. Quando o Léo tinha 57 diretos, era um problema que deveria ter sido escalado, porque isso é insustentável. Né? Tem até um estudo que fala que... Tem vários estudos, mas tem a ideia da pizza, né? Um bom líder, ele consegue sentar, abrir uma pizza e dividir com o seu time direto. Se não tiver se tiver mais gente do que pedaços de pizza, tem algum problema. Então, gira em torno ali de 7 a 9 diretos, de 5 a 9 diretos é o ideal. Nem muito pouco, porque também é uma liderança fraca, né? Eu sou um líder que tem 2 diretos. Como é que então você recebe feedback? Como é que você desenvolve? Mas nem pode ser muito grande, que você não consegue ter também, né? Ciclo, né? Você não consegue dar feedback individualizado. Eu acredito, né, nessa linha, o líder ele tem que estar empoderado, né? Por exemplo, a empresa dá as ferramentas, esse líder tem que saber usar as ferramentas. Né? Se a gente precisa, né, para fazer um bom programa de desenvolvimento, feedback, avaliação, etc., eu tenho que garantir que todos façam numa plataforma adequada, que isso